Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone. Aqui você encontra todos os domingos a sua dose semanal de informação sobre serviço público, aposentadoria, direitos do trabalhador, dentre outros assuntos. Hoje, para prestar a nossa tradicional consultoria, temos do campo previdenciário o doutor Luiz Gustavo Ramos, em nome de CRJ Advogados. Representando os servidores públicos gaúchos, nós contamos com a presença do presidente da FESERGS, Sérgio Arnaud. Já os agentes penitenciários têm voz e vez com o presidente da AMAPERG Sindicato, Flávio Berneira. E ainda contaremos na sequência do programa com a participação do Singeral, através do seu vice-presidente, Júlio Pereira. Esses são os convidados do Boca de hoje, mas antes de abordarmos os temas da semana, hora de colocarmos a Justiça em Foco. Um italiano morador de Porto Alegre teve o direito a benefício assistencial ao idoso garantido. A decisão é do TRF4, que manteve sentença confirmando que a nacionalidade estrangeira não impede o acesso à ajuda assistencial. O homem alegou não ter condições econômicas de se manter e recorreu à justiça depois de ter o pedido de amparo negado pelo INSS, sob o argumento de que esse auxílio é destinado apenas aos brasileiros. A defesa alegou que, de acordo com a Lei 8742 de 93, a nacionalidade estrangeira, único motivo citado pelo órgão para rejeitar o benefício, não impede a concessão, sendo sua situação no país regular. O juiz de primeira instância aceitou o pedido e o INSS recorreu ao tribunal alegando que a lei fala em cidadão, o que se refere a nato ou naturalizado. A quinta turma do TRF4 negou o recurso. Conforme a relatora do processo, juíza federal convocada, Thaís Schilling Ferraz, a condição de estrangeiro, ainda que não naturalizado, não impede a concessão de benefício assistencial ao idoso, porque a Constituição, em seu artigo 5º, garante ao estrangeiro residente no país o gozo dos direitos e garantias individuais em igualdade de condições com o nacional. Esse espaço, mais de uma vez, tem criticado a conduta do INSS que não cumpre o princípio da eficiência. O caso narrado é mais um exemplo dessa forma displicente de atuar, ou seja, ignorar direito claro e evidente do segurado é fazer uso indevido da máquina pública e usar de recursos que poderiam ser aplicados noutras demandas. A pergunta que resta: até quando a Previdência Social será amadora? O tão falado déficit da Previdência está aqui, com o serviço ineficiente. Dito isso, começamos o programa com a nossa tradicional interatividade. Hoje você, nosso telespectador, tem suas demandas respondidas pelo doutor Luiz Gustavo Ramos, em nome de CRJ Advogados. Você que está em casa, interage com a gente pelos nossos canais de interatividade. Sempre coloque o nome e a cidade onde você está falando. Primeira pergunta vem lá de Santiago, o nosso telespectador, o João. Sou estatutário, tenho 36 anos de eletricista com periculosidade. Minha idade é de 57 anos. Tenho direito à aposentadoria integral? É a pergunta do João. Muito bom dia, doutor Luiz. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos nossos telespectadores. Bom dia aos colegas aqui de bancada. Bem, respondendo à questão do nosso telespectador. Não há direito à aposentadoria por tempo de contribuição, porque nesse momento não atinges a idade mínima, que é de 60 anos, a idade exigida pelo regime próprio de previdência. No entanto, tu referiste na pergunta que trabalhas como eletricista, portanto, uma atividade periculosa. E aí, então, surge a possibilidade de uma aposentadoria especial. Apesar de não haver lei regulamentando a concessão de aposentadorias especiais para servidores públicos, o STF já decidiu que, nesses casos, deve, então, ser aplicada a lei que é aplicada ao regime geral de previdência, ao INSS. Portanto, o senhor poderá requerer a concessão de uma aposentadoria especial. Muito provavelmente a administração pública haverá de lhe negar o pedido, já que não há regulamentação. Via judicial, o senhor tem direito de obter, ou possibilidade de obter essa aposentadoria e, caso deferida, o valor será de 100% da média das suas contribuições. Doutor Luiz Gustavo, para instruir esses pedidos, perante os órgãos públicos, o PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário, ele se mostra fundamental.
Sem dúvida. Para instruir esse pedido, é necessário que a administração forneça o perfil profissiográfico previdenciário, que é o famoso PPP. Esse documento ele detalha as condições em que o trabalhador exerce a sua atividade. Então, o primeiro passo é ir até a administração e solicitar o fornecimento deste documento. De posse do referido documento, o cidadão servidor público deve, então, requerer a concessão da sua aposentadoria administrativamente, mesmo que exista a possibilidade de indeferimento. Após o indeferimento é que, então, se abre a possibilidade do ajuizamento de uma demanda judicial. Tá certo. Obrigado, doutor Luiz, que saiu com a gente na manhã desse domingo. Bom, tivemos mais uma semana de mobilização intensa dos servidores públicos diante do ataque do governo Sartori aos direitos do funcionalismo. Já houve parcelamento, agora uma série de medidas anunciadas e colocadas diante dos deputados para, segundo o governador, combater a crise. Onde o servidor público entra nessa história? Como culpado? Esse espaço já diz que não. Para falar sobre isso e outros assuntos nessa manhã, conversamos com o presidente da FESERGS, presidente Sérgio Arnaud. Presidente Arnaud, no primeiro momento queria lhe perguntar como que tem sido esse contato, o senhor que esteve presente nas caravanas aí, durante 2 semanas aí de caravanas no interior do estado, né? Como que tem sido o contato com o servidor público no interior do estado? Muito profícuo, vislumbrando aí o dia 18 de agosto, né? Como a data X aí para o serviço público estadual. Obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia, Paulo André, bom dia a todos aqui que nos acompanham, ao Flávio, ao doutor Luiz. Na realidade, tem sido uma caminhada muito profícua. Nós temos constatado a indignação dos servidores públicos por todos os lugares onde passamos. E parece que a mobilização é gigantesca, a disposição é enorme. Cada cidade nos oferece uma surpresa e uma constatação de que o governador do estado está brincando com o serviço público, ou seja, está desafiando os servidores e ameaçando o serviço público. Nós já tivemos paralisações em vários municípios por onde nós percorremos, destacamos aqui Pelotas, Santa Maria, Livramento e tantas outras onde nós passamos, como Caxias, Cruz Alta, Passo Fundo e Juí. E o movimento vem crescendo, porque nós entendemos que o conjunto de propostas do governo do estado encaminhado à Assembleia Legislativa é mais uma agressão ao serviço público. Além de parcelar salários, além de sacrificar os servidores, esse pacote vai incidir sobre a questão do estado do Rio Grande do Sul como um todo, com a diminuição ou a piora da qualidade do serviço público para todos os cidadãos. Se hoje nós já temos problemas com a saúde, com a educação, com a segurança, com os transportes, nós vamos ter esses problemas todos agravados. Isso tudo vai piorar com o congelamento de recursos no orçamento para o serviço público e também com as demissões que vão começar a ser efetuadas pelo governo do estado, caso ele consiga aprovar a diminuição de órgãos do estado, como está prevendo com as fundações. Ou seja, não vai resolver o problema, esse pacote do governo não resolve o problema de curto prazo, nem de médio, nem de longo prazo. Sérgio, a gente vê que pela conduta do governo do estado, a gente está chegando no dito e tão falado aí, temerário, estado mínimo? Exatamente, essa parece ser a intenção do governador do estado, aprofundar essas questões e transformar o estado do Rio Grande do Sul num estado mínimo, ou seja, onde quem precisar de educação vai ter que pagar pela educação, quem precisar de saúde vai ter que pagar pela saúde, assim como já paga hoje pela segurança privada. Quem precisar andar nas estradas vai ter que pagar pedágio, ou seja, o estado vai continuar arrecadando seus recursos, mas a sociedade vai ter que pagar pelos serviços que ela necessitar. Infelizmente, né? Daqui a pouquinho mais presidente Sérgio Arnaud aqui no Boca no Trombone. Bom, quero começar hoje a conversa aqui com o presidente Flávio Berneira, da AMAPERG Sindicato, de um jeito diferente, usando a nossa interatividade, os canais de comunicação que o Grupo Bandeirantes aqui no Boca no Trombone coloca à disposição para você. O Alex, lá de Novo Hamburgo, como ficarão os investimentos em segurança pública daqui para frente? O serviço está em decadência no estado do Rio Grande do Sul, trazendo insegurança a toda a população. Presidente Berneira, é mais ou menos por aí, todo mundo olha
com os cabelos em pé quando se fala de segurança aqui no estado. Um bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia a todos. Não é mais ou menos, é exatamente isso aí. O serviço público no Rio Grande do Sul está caminhando passos largos para praticamente uma extinção. O presidente Sérgio já muito bem discorreu sobre isso, e é isso que nós estamos alertando, que esse movimento, que fique claro, a Assembleia do dia 18 já estava marcada, e ainda antes do governo parcelar o nosso salário. Então resta provado que a briga dos servidores, ela se desencadeou na defesa dos serviços públicos. Porque esses gestos que o governo tem feito de forma sucessiva, a iniciar pelos decretos, decreto de 6 meses, prorrogado por mais 6 meses, depois com a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, agora com o projeto da PLC 206, com os demais projetos que o governo encaminhou para a Assembleia, como, por exemplo, esses que extinguem diversas fundações, contingenciando, diminuindo recursos para todas as áreas indistintamente, mas a sociedade já deve estar percebendo a diminuição dos serviços públicos, a diminuição da segurança, a diminuição da educação, e não é só por conta da mobilização dos servidores, a diminuição se dá por conta dos serviços públicos já estar sofrendo os efeitos desses contingenciamentos do governo. Então, o nosso alerta, e é por isso que nós reiteramos da importância da sociedade estar muito bem esclarecida, estar fazendo eco a essa nossa resignação, essa nossa indignação, estar sendo solidária a essa movimentação dos serviços públicos, porque se a sociedade gaúcha silenciar neste momento, ali adiante, muito em breve, todos nós, todos os cidadãos do estado do Rio Grande do Sul, estarão pagando um alto preço pelos projetos que o atual governo tem, da forma como o atual governo tem tratado a questão do serviço público, como coisa menor. E é importante essa fala, não é, presidente Flávio? Temos que grifá-la, inclusive. A culpa não é do servidor e a conta ela vai ser pagada pela sociedade. Não é? Hoje o servidor está sentindo na carne, porque está tendo o salário parcelado e uma restrição de direitos, como você acabou de enumerar. Mas a questão da não colocação de um serviço público de qualidade, ela atinge na ponta a todos nós, a todos os cidadãos gaúchos. O governo veio com a lógica de diminuir serviços. Existe muito interesse financeiro de empresários, de grandes empresas, inclusive empresas internacionais, multinacionais. Agora, há poucos dias, o presidente Sérgio participou de uma caravana em outros países, onde já se ficou lá destacada a tendência de se trabalhar fortemente com a terceirização dos serviços públicos. Isso já começa a se retratar aqui. A ideia é diminuir a segurança, a educação pública, a saúde pública e todos os serviços públicos ao mínimo, e aí as pessoas vão ter que pagar por esse serviço, vão ter que contratar planos de saúde, escolas particulares, serviços públicos terão que ser pagos, serviços essenciais terão que ser pagos pelos cidadãos do Estado. E nós estamos propondo este enfrentamento e esperamos que a sociedade tenha esta compreensão. Especular que existe uma crise, jogar para fora que a culpa e a responsabilidade é dos servidores, é para criar o cenário, essa é a cortina de fumaça, para que a sociedade eventualmente compreenda as ações do governo. Para a gente concluir bem rapidamente, presidente Flávio, é importante a gente grifar também um conceito. Operação padrão, o que é? Operação padrão, fica claro assim, que os servidores da SUSEP, da polícia, da educação, há muito tempo vem carregando os serviços nos ombros, fazendo muito além do que a sua capacidade oferece, do que as suas condições permitem. Então, os servidores vêm fazendo. Hoje a gente estabeleceu tão somente, até o dia 18, que se fará aquilo que a lei permite e aquilo que é possível ser feito. Para se dar um dado, só para exemplificar, na SUSEP, apenas cumprindo a lei, o número de audiências apenas em Porto Alegre reduziu de 150 dias para 20, porque nós estamos fazendo aquilo que é possível ser feito, que a lei permite. Isso é uma operação padrão. É mais do que a prova de que o servidor sempre faz mais daquilo que é disponibilizado a ele fazer, né? Bom, vamos responder mais perguntas, mais dúvidas dos nossos telespectadores que chegam aqui pelos nossos canais de interatividade. A Ana, lá de TAPS, gostaria de saber os direitos do contribuinte autônomo no INSS, doutor Luiz Gustavo Ramos. Bem, o antigo contribuinte autônomo, hoje contribuinte individual, aquele que exerce atividade por conta própria, ele tem todos os direitos assegurados e que são estendidos também aos trabalhadores que laboram como empregados, com carteira assinada. A única exceção é o pecúlio, aquele auxílio acidente, que é decorrente de como se fosse uma indenização decorrente de um acidente de trabalho.
Com exceção desse pecúlio, o segurado contribuinte individual tem direito a todos os benefícios, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, enfim, todos os benefícios que estão colocados lá na Lei de Benefícios da Previdência Social. Tá certo. Obrigado, doutor Luiz. Depois do intervalo, mais interatividade aqui com o doutor Luiz Gustavo Ramos. Agradecer ao presidente Flávio Berneira, em nome da Amaperg Sindicato, que esteve com a gente na manhã desse domingo. Está chegando aqui no programa o vice-presidente do Sindigeral, o Júlio Pereira. Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente retorna com mais Boca no Trombone ano 26. Muito mais interatividade para você. Fesergues, 25 anos, a luta continua. Fesergues, 25 anos, a luta continua. De volta com mais Boca no Trombone, seguimos interagindo com os nossos telespectadores pela plataforma de comunicação aqui que o Grupo Bandeirantes disponibiliza para você através do Boca. Bom, questão que vem aqui de Porto Alegre, João Luiz de Leão. Existem notícias sobre o pagamento da metade do 13º salário para os aposentados do INSS? Vai haver antecipação como nos últimos anos? Doutor Luiz Gustavo. Bem, Solano, ao que consta, a partir do dia 25 de agosto será paga a primeira parcela do 13º salário. Então, está confirmada a antecipação do 13º, agora precisamos aguardar para ver se isso realmente vai acontecer agora, a partir do dia 25 de agosto. Está pertinho, né? Está próximo. O Hélio, lá de Sapucaia do Sul. Paguei um mês do carnê do INSS. Gostaria de saber se tenho direito a fazer perícia lá na Previdência. Ou só passa a valer depois de eu pagar 4 meses? É a dúvida do Hélio. Bem, seu Hélio, essa pergunta do senhor aí demandaria um programa inteiro para a gente tratar do auxílio-doença, mas vamos tentar sintetizar. Para que o segurado tenha direito ao benefício de auxílio-doença, via de regra, são necessárias 12 contribuições mensais. Somente a partir da 12ª contribuição é que passa a existir o direito de receber o auxílio-doença para quem estiver incapaz para o trabalho. Aquele cidadão que pagava INSS, mas que por algum motivo deixou de pagar, ele deve, para poder utilizar aquelas contribuições que ele pagou anteriormente, ele deve pagar no mínimo 4 contribuições mensais, para então fazer jus ao auxílio-doença. No entanto, existem algumas doenças que elas independem desse número mínimo de contribuições. Por exemplo, se a incapacidade advém de um acidente de qualquer natureza, basta que o segurado seja, então, segurado da Previdência. Não é necessário um número mínimo de contribuições. Ou seja, com uma contribuição apenas, pode ter direito ao benefício. Se ele é portador, por exemplo, de um tumor maligno, né, que o incapacita para o trabalho, não é o simples fato de ser portador da doença que gera o direito. Então, se ele for portador de um tumor maligno, ele também não precisa ter essas 12 contribuições mensais. Então, como regra, 12 contribuições mensais, mas existem algumas exceções. Tá certo. Obrigado, doutor Luiz. Segue com a gente na nossa consultoria. Bom, quem está conosco também, na manhã desse domingo, né, representando aí o Sindicato dos Servidores do Quadro Geral aqui do Estado, é o vice-presidente da entidade, o Júlio Pereira. E eu gostaria de já introduzir a sua fala, Júlio, no seguinte sentido: servidores do Executivo que acabaram pagando o pato. Quais são as medidas, quais são os atos, né, que o Sindigeral está tomando frente a esse posicionamento duro, restritivo de direitos aí do governador José Ivo Sartori? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, doutor Solano, aos colegas de bancada e a todos os telespectadores. Bom, o Sindigeral adotou algumas medidas, né, no âmbito judicial, através de mandado de segurança. Obtivemos êxito, né, com liminar, que nos garante o pagamento em dia dos salários. Né? Como vimos, né, infelizmente o governador ele se recusa a cumprir uma ordem judicial. Então estamos seguindo com essa medida, buscando justamente o cumprimento dessa medida liminar na esfera judicial, né? Na esfera administrativa, nós estamos fazendo todo um trabalho de conscientização dos servidores, né? Muitas vezes, mesmo aquele servidor que não tem o seu salário atingido, por ser um salário baixo, a questão é que não se trata apenas de parcelamento de salário ou de atraso.
São várias garantias do servidor que ao longo dos anos foram conquistados a muito custo, a muita luta, que estão sendo atacados agora pelo atual governador. E também essa questão de mobilização que nós estamos juntamente com todos os servidores do Estado, nós somos filiados à FESERGS, né? Estamos num momento histórico que nós vemos todos os sindicatos reunidos, todos os sindicatos unidos numa só luta. E isso nós temos a agradecer, né? Infelizmente ou felizmente agradecer ao nosso atual governador, que ele está conseguindo unir a todos os segmentos do funcionalismo público. E também tem um trabalho de conscientização da sociedade, porque, veja bem, a quem interessa um serviço ruim, né? Aí muitas pessoas podem questionar, dizer que é melhor terceirizar. Tem certeza que é melhor terceirizar? Será que é melhor privatizar, que é o projeto, o grande projeto é a privatização, né? Com base e posteriormente terceirizar e entregar. Veja bem, o Estado ele não pode visar lucro, ele tem que visar o bom trabalho, o bom serviço, a prestação de serviço à sociedade. O terceirizado, a iniciativa privada, obviamente vai querer lucro, vai obter lucro. Se num primeiro momento vai atrair com serviços melhores, a conta vai ser paga posteriormente. Então, veja bem, a conscientização que tem que ser feita é a sociedade como um todo. Nós precisamos de um serviço público decente, com um servidor com uma remuneração decente também, porque nós precisamos desse serviço público e não privado, como o nosso governador deseja. Sem dúvida, sem dúvida. Essa, então, é a conscientização e nossa luta diária. Estaremos juntos, obviamente, dia 18, conclamamos a todo servidor público de todo o Estado. Veja bem, o servidor do quadro geral, ele trabalha em todas as secretarias em todo o Estado. A propósito, Júlio, esse é um destaque que eu queria dar. O Sindigeral, ele tem quantos anos de história? Ele está pleiteando, buscando quais os principais direitos aí, você falou até na sua fala, né? E os beneficiados serão, claro, os servidores do Poder Executivo, né? Do próprio quadro geral. Mas, enfim, quais são os principais pontos e um pouquinho da história aí do sindicato? O Sindigeral já é um sindicato que congrega, representa todos os servidores do quadro geral. Basicamente, não só administrativos, mas o maior número de servidores são administrativos e, por serem administrativos, atuam, como eu disse, em todas as secretarias do Estado. Né? O Sindigeral já tem seus 13 anos de luta, de caminhada, representando essa categoria. E como eu disse, né, essas medidas que o governo vem fazendo, enfim, aplicando, eles vão atingir a todos os servidores, muito embora, como eu disse, o serviço, porque tem servidores que não ganham, não chegam a ganhar os 2.150, que foi o corte desse mês. Sim. Mas as outras garantias, né? Veja bem, o servidor, é importante destacar, lá na delegacia de polícia no interior tem um administrativo que trabalha lá. Então, essa é a importância do servidor administrativo, do quadro geral, que ele atua em todo o Estado, todo o Estado. Então, se ele parar, infelizmente, a sociedade vai sofrer. Mas veja bem, a sociedade não tem que entender, toda a população gaúcha, que esse é um trabalho que o governador está fazendo, de colocar o servidor contra a sociedade, mas não, o servidor está do lado da sociedade por um serviço digno. Sem dúvida, serviço de eficiência. Muito obrigado, vice-presidente do Sindigeral, Júlio Pereira. Presidente Arnaud, o governador José Ivo Sartori parcelou o salário. Fica por aí ou podemos esperar novos capítulos nessa luta aí frente ao funcionalismo público gaúcho? Como o Júlio colocou, na realidade, o governador está procurando colocar a sociedade contra os servidores, ou seja, mas nós estamos caminhando pelo Rio Grande e faremos o grande ato no dia 18 para mostrar exatamente que a responsabilidade é do governador do Estado. Ele optou por colocar o caos na sociedade gaúcha, o caos no serviço público, ao não pagar os salários do funcionalismo, ao parcelar os salários do funcionalismo, ao congelar todo e qualquer orçamento das secretarias e do Estado, o que vai congelar os serviços públicos durante todo o ano de 2016. Ora, isso quer dizer o seguinte, nós estamos vivendo uma inflação que já está em volta ao redor de 10% ao ano. Ou seja, nós teremos 10% a menos de serviço público, no mínimo, no ano que vem, porque não vai ser corrigido pela inflação. Então, isso significa dizer
que a luz, o telefone, o combustível, a reposição dos equipamentos obrigatórios na área da segurança pública, de proteção para os policiais, enfim, a alimentação, a comida nos presídios, enfim, a infraestrutura necessária para o funcionamento de todas as secretarias, tudo isso vai sofrer. E é por isso que nós estamos nessa cruzada para mostrar à sociedade, os servidores estão conscientes disso, mas a sociedade precisa saber que quem está agravando a situação do serviço público no Rio Grande do Sul é o governador do estado. Portanto, ele é o responsável pela piora na qualidade do serviço público do Rio Grande do Sul. Mas ele tem um objetivo, como disse o Flávio na sua intervenção. O objetivo do governo é exatamente piorar a imagem do serviço público para favorecer a sua transferência à iniciativa privada. Já existe um movimento internacional articulado pelos Estados Unidos e União Europeia que visa internacionalizar a prestação de serviços. Ou seja, evidentemente que ao retirar o Estado da prestação de serviço, vão vir multinacionais para explorar. E eles não vêm aqui para prestar serviço público de graça para nós. Não, eles vão vir aqui para substituir o servidor público visando o lucro. Presidente Arnaud, dia 18 está chegando, grande mobilização. E a questão, o que o governo Sartori pode fazer para que não aconteça a greve? O governo Sartori não quer fazer nada, ele está apostando na piora, ou seja, no quanto pior, melhor. Ele poderia ter mandado para a Assembleia um projeto aumentando os saques judiciais de 85% para 95%, conforme o próprio governo já havia especulado, e se negou a fazer isso. Por quê? Porque ele não quer regularizar o pagamento do salário dos servidores públicos. Ele quer que o caos se instale. E nós, servidores, vamos dar uma resposta no dia 18, que vai ser essa grande Assembleia Geral Unificada, que vai ser praticamente o ponto inicial de uma longa caminhada em defesa do serviço público no Rio Grande do Sul. Tá certo. Muito obrigado, presidente Sérgio Arnaud, da FESERGS, aqui no Boca no Trombone. Bem, espaço da consultoria, mais perguntas que vêm dos nossos telespectadores. O Luiz Felipe, aqui de Porto Alegre, gostaria de saber informações sobre a PEC 555 de 2006. Essa proposta de emenda à Constituição, doutor Luiz, ela atinge os servidores públicos inativos. Exato, Solano. Essa proposta de emenda constitucional, ela visa, na verdade, acabar com a contribuição previdenciária que foi criada por uma emenda lá de 2013, emenda 41, e que passou a viger a partir de janeiro de 2004. A partir de então, os servidores públicos estaduais, federais, municipais, que recebem valores acima do teto da Previdência, passaram a sofrer desconto previdenciário. O que essa emenda propõe é acabar com esse desconto previdenciário. Ela já está há muito tempo pronta para ser levada a plenário. Agora foi requisitado novamente que vá a plenário para ser votado e nós estamos na expectativa, aguardando então que seja efetivamente votado para ver o que o nosso Congresso Nacional decidirá a respeito. Tá certo. Uma última, bem rápido aqui, para o Valdir, lá de São Leopoldo. 31 anos de contribuição, reconhecida a insalubridade, acrescentou mais quase 5 anos ao meu tempo de contribuição. O processo era de Novo Hamburgo, veio para Porto Alegre, foi para Brasília e voltou para Porto Alegre. Por que isso? Esses são os famosos recursos procrastinatórios do INSS. O INSS, muitas vezes, mesmo sabendo que não vai conseguir modificar a decisão, ele recorre uma vez, recorre 2 vezes, a fim de postergar o pagamento. Foi ao STF, voltará para ser adequado o julgamento e, certamente, logo em seguida, seu processo será novamente julgado aqui em Porto Alegre. E aí, se a decisão for favorável, o senhor começará a receber o seu benefício. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo Ramos, em nome de CRJ Advogados. Bom, ponto final é mais um Boca, que vai ao ar na sua Band TV aos domingos, das 7 às 7h30 da manhã. Voltamos domingo que vem, no mesmo horário, com mais informações para você. Boca no Trombone, ano 26, muito mais interatividade para você.